Oi pessoal, eu sou Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, um vídeo hoje falando um pouco mais de mim, vamos deixar um pouco o bodybuilding de lado, vamos deixar o Cedric pra lá, o Big Ram pra lá. Hoje eu quero contar um pouco sobre mim, sobre minha história como competidor. Muita gente pergunta, você não posta vídeo de treino, muita gente fala e pouca gente sabe, eu falo um pouco disso, eu competi 2 vezes. Eu sou um atleta natural, participo de competições testadas de powerlifting, sou campeão mundial, tenho 5 títulos mundiais testados de powerlifting, tenho 3 recordes mundiais testados de powerlifting, tenho um título mundial de powerlifting pela GPC, que é uma federação não testada, onde eu competi natural contra atletas que não eram testados, enfim, harmonizados, e acabei ganhando, foi muito legal. Competi já no fisiculturismo clássico também, na época da IFBB, do clássico lá atrás, em 2012. Fiquei em 2º lugar no estreante e 6º lugar no Paulistão. Muito legal também. Qualquer dia eu falo disso. Hoje eu vou falar do campeonato mais legal que eu competi, um dos mais emocionantes, que foi o Mundial de Powerlifting da GPC na República Tcheca em 2017, onde eu fui campeão mundial especialista de deadlift equipado. É um assunto bem longo, vou tentar ser bem breve para ficar um vídeo curto, e assim que a gente começar os podcasts eu faço um podcast mais longo sobre isso, contando melhor todas essas histórias. Só para deixar vocês a par, eu já tinha competido 3 mundiais pela WBDL lá em Las Vegas em 2012, 2013 e 2014. Tinha ficado em 3º lugar em um deles e em 2º lugar mundial deadlift, levantamento terra, em 2 oportunidades. A WBDL é uma federação testada. Em 2015, que era o meu melhor ano, eu tinha feito 280 quilos equipado em 2014 no Mundial, pesando 93 quilos, 93 e pouquinho, competi na categoria até 100 quilos, fiquei em 2º lugar, o cara ganhou, fez 295. Em 2015 era o meu melhor ano, estava muito bem, eu tinha feito no Paulista os mesmos 280, mas muito mais fácil, perdi 300 quilos no lockout, no finalização, no finalzinho. Só que isso foi no meio do ano, só que a partir do meio do ano eu tive problemas, tive lesões, eu tive uma tendinite, uma tendinopatia muito forte no meu tendão do bíceps, uma tendinopatia no tendão proximal também do bíceps, o que me deixou com muitas dores nos ombros e no cotovelo. Foi um caso muito sério, estava quase para romper o meu tendão do bíceps, não conseguia fazer muita coisa, e eu passei o fim de 2015 e quase 2016 inteiro treinando muito pouco, sem condições de fazer quase nada para a parte superior. Nessa fase eu tive um problema muito sério, fiquei um pouco deprimido, não conseguia treinar. Eu estava desde 2011 fazendo dieta e competindo muito sério, então estavam 4, 5 anos aí direto. Eu acabei relaxando, ganhei bastante gordura, perdi massa, a idade foi chegando também. Então foi uma temporada aí bem complicada para mim. Em 2017 eu voltei a competir, melhorou bastante, né? Tinha melhorado bastante meu braço, minhas dores e tudo mais. E eu falei, vou competir o Paulista GPC, vamos ver o que dá. Acabei vencendo o Paulista GPC HAL até 100 quilos. Fui pro Brasileiro GPC, já equipado no meio do ano. Consegui um 2º lugar, fiz 260 quilos. Acabei perdendo para um cara do Paraná muito bom. Consegui vaga pro Mundial, que seria em setembro. Uma semana depois do Mr. Olímpia, eu estava ainda com uma outra empresa patrocinando e não sabia se ia viajar, se não ia. Tinha uma reformulação lá dentro e aí eles resolveram que 3 semanas antes da competição eles falaram assim, Chain, você vai competir, a gente dá o patrocínio, pode ir, se prepara e vai. 3 semanas antes. Acontece que eu vinha competindo todo esse ano até 100 quilos, porque eu estava com bastante gordura acumulada, estava voltando. Eu voltei e falei, não vou entrar numa dieta séria porque eu preciso agora para ganhar força e não estética, eu queria competir. E legal, eu tava com 97 quilos, faltando 3 semanas para a competição. Só que, como era uma competição não testada, eu ia competir com caras harmonizados, não era opção para mim competir até 100 quilos, eu ia ser trucidado lá. Eu precisava competir até 90 quilos para ter alguma chance. E aí eu ia viajar uma semana antes, eu tinha 2 semanas aqui para perder a maior quantidade de peso possível. Mesmo que eu fosse fazer uma dieta bem agressiva, que eu fosse perder bastante peso rápido, que eu tinha que tirar peso de água lá, eu ainda teria mais chances na 90 quilos do que na 100. Então eu arrisquei e mandei bala. Em 2 semanas eu tirei 4 quilos, viajei daqui com 93, só que foi um voo longo, São Paulo, Nova York, Paris, fiquei 6 a 8 horas em Nova York,
Paris-Praga, depois de Praga fiquei algumas horas no aeroporto esperando, e eram 3 horas de carro até a cidadezinha lá na República Tcheca, que era Trutnov, foi bem puxado. Eu tinha duas opções nesse caso, como eu ia ter que tirar água de qualquer maneira, não ia conseguir bater esse peso sem tirar água. Eu tinha duas opções, ou chegar vários dias antes, para perder aquela retenção hídrica do voo, com mais tranquilidade, e depois tirar água com calma lá, ou chegar um dia antes e tirar tudo de uma vez. E eu acabei escolhendo a segunda opção, por quê? Se eu fosse competir nos Estados Unidos, onde eu sei onde conseguir comida, eu sei onde que eu tenho carne, frango, peixe à disposição, que eu vou ter arroz à disposição, batata, que eu vou conseguir me alimentar de uma maneira ideal, eu teria ido e ficado alguns dias antes e ter feito essa compensação antes. Eu ia para a República Tcheca, numa cidade de 15 mil habitantes, que eu não sabia se ia encontrar comida, que tipo de comida e como que ia ser. Então eu resolvi que seria menos arriscado eu chegar um dia antes e pesar já no dia seguinte e competir. E realmente era super complicado no supermercado, era difícil encontrar restaurantes que serviam ali carne e uma batata. Era uma cidade pequena, então eu não conseguia encontrar um hotel com cozinha, estava muito em cima também. Então a melhor saída foi chegar lá um dia antes. E aí eu fui pesar às 6 da tarde. A pesagem na minha categoria começaria na quarta, 9 da manhã. Ia das 9 às 11 e depois das 16 às 18. Eu pesei na competição, um dia antes, às 6 da tarde, 95 quilos. E eu precisaria tirar 5 quilos até o dia seguinte, às 9 da manhã. Cheguei no hotel, fui pra sauna, eles tinham um quartinho lá, que era tipo um apartamentozinho, onde você entrava, no hotel eu fiquei no quarto andar, tudo com escada, a sauna ficava no segundo. Era um quartinho, tinha a sauna fechada, tinha os chuveiros, pedi para eles ligarem e fui pra sauna. Acontece que no primeiro dia eu estava muito debilitado, sem comida, já cortando água, são 36 horas de viagem, eu estava arrebentado, eu fiquei ali 1 hora dentro da sauna, entrando e saindo, eu não estava aguentando ficar muito, e eu estava bem fraco já, com medo de desmaiar e passar mal, então eu voltei pro hotel, pro quarto do hotel, comi um bife e fui dormir. No outro dia, eu não consegui dormir de madrugada, tava muito ansioso, muito nervoso, pensando se ia conseguir bater esse peso ou não. Fui pra academia do hotel, que tinha lá uma esteira quebrada, tentei fazer elipse, mas tava doendo meu joelho, tinha um pouco de peso, fiz um pouco ali de peso para tentar depletar um pouco mais, mas passei a noite toda quase em branco, acordei no outro dia cedinho, às 6 da manhã, já fui pra sauna, ligaram pra mim de novo a sauna e eu fiquei lá. Entrei às 6h30 e só saí do quartinho da sauna 15 para as 11, porque a pesagem terminava às 11. E aí, se eu perdesse a pesagem das 11, eu só ia poder voltar a começar a me pesar a partir das 16. Eu estava muito debilitado já, muito fraco, e eu não queria ter que ficar com alimentação restrita e sem água durante mais 5 horas. Então eu fiz meu máximo ali, eu quase morri. Eu achei algumas vezes que eu fosse desmaiar, que eu fosse morrer. Você muito fraco, desidratado, sozinho, porque tinha mais 2 caras do Brasil, mas eles estavam em outro hotel que era um pouco longe dali. Foi super puxado, eu ficava dentro da sauna, saía, chuveiro gelado, entrava, me deram uma balancinha, que eu ia pesando periodicamente ali, e faltando 15 para as 11 eu estava pesando 90 quilos e 200 gramas, sem roupa nenhuma. Faltava um pouco ainda, mas eu precisava arriscar, falei, vou torcer para estar errada essa balança, eu preciso chegar agora e pesar e dar certo. Me vesti, tava muito frio lá, tava 2 graus, alguma coisa assim. Fui andando pra competição, que não era tão longe. Cheguei lá, pesei, os caras olharam, falei, posso pesar pelado? Não, pesa de cueca primeiro, se der certo, se precisar, você tira a cueca. Pesei de cueca, 89,950. Chorei, pessoal, assim, eu sentei no lugar lá e comecei a chorar de alívio, porque assim, a pressão que eu tava sentindo ali, e sozinho, o cansaço e tudo, foi muito grande. Aí já voltei, comecei a me hidratar, comecei a comer e tudo. Eu só ia competir no outro dia, ao meio-dia, então eu tinha bastante tempo, consegui fazer tudo direitinho. Me hidratei, comi, fiquei bem de novo. E no dia seguinte fui competir. Meu maior concorrente era um húngaro, que eu já tinha analisado ali como que seria. E eu saí... Como eu não sabia, como eu estava recuperado, mas não tinha uma noção ideal de como estaria a minha força, meus planos eram levantar 260 na segunda, porque meu recorde pessoal era 280, mas no brasileiro eu tinha feito 260, com relativa facilidade.
Talvez tivesse dado para fazer um pouco mais no brasileiro, mas ali eu tinha feito dieta 2 semanas, estava debilitado, tinha comido, mas né? E então eu não sabia muito bem o que ia ser, ia ter que ser na raça. Eu pedi para sair com 220 quilos, que era um peso que eu tinha certeza que eu ia fazer. Eu precisava fazer a primeira por uma questão de ganhar confiança. Fiz a primeira, na segunda eu já pedi 260, porque esse húngaro, que seria provavelmente o cara que ia brigar comigo pela primeira e segunda colocação, eu sabia que em campeonatos anteriores ele tinha feito no máximo 255 quilos. Podia ser que ele fizesse mais ali, mas o máximo que ele tinha era isso. E eu falei, puta, segunda tentativa, o que eu peço? Eu falei, não, eu preciso, eu tô aqui, já vim, rodei meio mundo, quase morri, tem patrocinadores aqui, pessoas apostando em mim, minha família, o pessoal que me segue. Eu preciso fazer acontecer. É nessa hora que, numa competição mundial, longe de casa, praticamente sozinho, você tem que... O cara que quer vencer, ele tem que pôr a mente em ordem e fazer o máximo que ele pode fazer e tentar até o impossível. E eu falei, bom, segunda pedida, eu vou para 260, porque se eu fizesse uma intermediária, uma segunda intermediária, talvez eu não tivesse força para levantar os 260 na última. E possivelmente eu precisaria fazer essa carga para vencer esse húngaro. Beleza, fiz a minha segunda, 260, 3 luzes brancas, valeu. O húngaro pediu 255 e fez também. E aí, pessoal, não sei se vocês acompanham muito o powerlifting, você depois que faz, você tem um tempo, eu explico isso melhor numa outra vez com mais tempo, mas tem um tempo ali para fazer a sua pedida para a próxima rodada. Quando eu pedi 260, o húngaro manteve os 255 dele. Eu falei, puta, esse cara não faz mais que isso. Naquela hora eu ganhei confiança. Naquela hora eu falei, eu preciso fazer, porque esse cara não vai conseguir fazer mais que isso. Eu preciso mostrar para ele que eu vou vencer e eu preciso ganhar esse negócio. E fui, fiz, como eu falei, ele fez também. Aí ele tinha feito antes de mim, por ter feito um peso menor, e tava me esperando na mesa para eu fazer minha pedida. E eu cheguei lá e fiquei olhando para ele. Quem vai pedir primeiro? Era a última. Ele pesou 90 quilos cravado, então o empate, se a gente pedisse o mesmo peso e os dois fizessem, eu ganhava. E ele ia esperar eu pedir para ver o que eu ia fazer. Eu falei, pode pedir você. Ele falou, não, pede aí. Eu falei, não vou pedir, vou esperar. Por quê? Se nenhum dos dois pede nenhum peso e o tempo acaba, aumenta automaticamente 2,5 kg para cada um. Ele ia para 257,5, eu ia para 262,5. Mesmo que ele fizesse e eu não, como eu tinha 260 já, eu ganhava. Então ele tinha que pedir, ele era obrigado a pedir. E ele pediu 262,5, que era o mínimo peso que ele podia fazer para ganhar de mim, contanto que eu não fizesse nada depois, mantendo os meus 260 quilos. E aí eu pedi 262,5 também. Não tinha o que fazer, ele não ia conseguir levantar mais, ele tinha que arriscar e torcer para eu não fazer. E como eu era mais leve, eu fui primeiro que ele. E foi muito difícil, deve ter as imagens aí, foi muito difícil, foi muito brigado, eu estava bem fraco, já bem debilitado. Eu lutei muito para fazer o lockout, para fazer a finalização, e o árbitro ele ficou com a mão levantada. Quando ele julga que você terminou o movimento, ele desce a mão, que é o sinal para você descer. Eu brigando ali, quando o cara desceu, eu desci, porque eu falei, puta, o cara desceu, eu consegui fechar para ele, beleza, luz branca, eu vou ganhar. Porque se eu fizesse o 262,5, não importa, o cara ia fazer o mesmo peso, eu ia ganhar porque eu era mais leve. Eu desci aquela barra pensando, ganhei, campeão mundial, campeão mundial. Quando eu levantei e olhei, luz vermelha, os caras invalidaram o movimento. Naquele momento não adianta brigar com o juiz, não adianta discutir, eles não vão mudar de ideia. A melhor coisa que você faz é sair de perto e esperar pelo melhor. E aí no fim o cara também perdeu, não conseguiu fazer, perdeu a pegada. E eu acabei me sagrando o primeiro título mundial de deadlift da minha carreira. Muito feliz, competindo com caras de vários países, competindo com caras harmonizados. Foi uma conquista muito importante para mim, que me deu muita motivação, muita felicidade e até hoje me dá muito orgulho. Depois disso eu competi em 2018 pela WNPF, pela IPL testada e pela WBDL de novo, mundiais testados, deadlift, ganhei nas 3 federações, que foi em novembro do ano passado. Também vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Bati 3 recordes mundiais, foi muito legal. Já que eu sou um cara natural que não faz uso de recursos ergogênicos, vale muito mais a pena competir em federações que não são testadas, porque eu tenho uma competição muito mais equilibrada comigo. E aí, nessas federações, eu consegui competir até 100 quilos. Eu competi na WNPF e IPL testado até 100 quilos.
E na WBDL, que foi o terceiro, eu competi até 110, porque estrategicamente era mais favorável para mim e consegui os títulos mundiais da Open, da Submaster, somando deram 5 títulos. O título de GPC em 2017 foi um título Open, porque eles não têm Submaster. Esse ano eu faço 40 anos em breve e vou poder competir também em categorias Master e Open. Vai ser bem interessante. Então essa é a história. O meu foco de treinamento hoje é muito mais força, é muito mais bater esses números, bater outros recordes mundiais, fazer o meu nome, colocar o meu nome na história do powerlifting testado como um grande atleta, muito mais do que buscar uma estética, estar seco o tempo todo. São prioridades que a gente tem, pessoal. Cada uma tem a sua e eu fico muito feliz, satisfeito com as minhas. Eu ia competir os mundiais esse ano novamente, pelo menos alguns deles testados. Sofri um acidente, vocês lembram? Sofri um acidente fazendo agachamento faz uns 2 meses. Torci o joelho seriamente, tive um edema ósseo, deu uma estiradinha no ligamento. Tô de repouso e agora eu tô voltando a treinar. Hoje eu dei meu primeiro treino de terra novamente, em cima dos steps, 140 quilinhos, levinho, nada muito bruto, para voltar, para ganhar mobilidade de novo, para ganhar confiança no movimento de novo. E quem sabe em breve eu retorno aí aos tablados de competições, melhor do que nunca. E é isso, vou ficando por aqui, saiu muito mais longo do que eu esperava esse vídeo, mas é uma história legal, uma história que eu acho que valia a pena compartilhar com vocês. E se vocês acharam legal, comentem aí que eu faço histórias, conto as histórias dos outros mundiais que eu competi também, que foram histórias até mais interessantes do que essa, shows em Las Vegas, competições ali testadas, coisas bem legais aí, situações que eu vivi, que vale a pena ser contadas. Vou ficando por aqui, obrigado para quem viu até agora e até a próxima.